Colocação. Nós olhamos, é uma fachada de uma casa, todo este linear recortado, todo este movimento parece um tapete daqueles persas de colocar no chão só que está na parede. Vejamos mais outros pormenores. Todo este trabalho decorativo, feito à mão, ainda não havia o stencil para poder pintar e reproduzir. Isto é, havia pequenos elementos que pintavam por cima e ficavam esta coloração, e como são manuais, vejamos algumas cores diferentes, consoante a costura e também o aspecto formal. O azulejo permite desenvolver esta temática. Nós olhamos para este pormenor e parece que estamos num espaço água. O azulejo foi utilizado, já referenciei, desde o passado, há cerca de 2000 anos, até aos nossos dias, e a primeira obra do famoso e conhecido mestre Cruz Lapa é no Centro Comercial Aberto do Restelo, onde ele desenvolveu um novo conceito de trabalhar o azulejo. Nós olhamos para estas peças e sentimos aqui como se fosse uma arte. É um movimento. E se nós andarmos e passarmos rapidamente de carro, quase que temos a noção ou a ilusão de que o azulejo dialoga connosco. Há um movimento constante. Voltando a este tipo que já apresentei, o marmoreado. Este fingimento é produzido, por exemplo, com técnicas, como é que eles faziam esta pintura? Era com pena de patos, que molhavam, pintavam e davam esta sensação. Realmente, a pedra não permite. A pintura é possível de fazer, mas que passado algum tempo, se por estar em tempério, seria degradado. Não quer dizer que isso não acontece com o azulejo, onde vemos o vidrado a ser constantemente repartido. No entanto, o azulejo é duro. E se o azulejo, com a massa anterior que vimos, se fragmentava, foi inventado no século XIX e no século XX um outro sistema que foi moer a pedra, calcá-la e criar este tipo de azulejo em pó de pedra. Já com stencil, já industrial, comparando o azulejo anterior com este, naturalmente que a sua perenidade é maior. Tem um inconveniente muito mais caro do que o outro azulejo. Daí não ter sido muito utilizado. Vejamos alguns pormenores. Apenas como é que, usando a mesma cor, nós conseguimos ter diferentes motivos decorativos. Imaginem uma grande fachada, um grande conjunto, se o anterior era liso, por vezes também ao relevado que nos dá esta noção de relevo, daí o ser azulejo relevado, em arte nova, que são papiros abertos de influência arte nova, mas que o azulejo, ao longo dos tempos, também se vai adaptando e moldando à influência decorativa. E outra cor, já prolifera. E se eu perguntar a algumas das senhoras que tipo de renda é esta? Estão a ver a renda em azulejo. A ponta de diamante, que eu já referenciei, ou vista em pormenor. Como é possível dar-se relevo através do claro escuro? Só é possível pela pintura. Cá vemos um pormenor também da pintura do mestre Cruz Lapa. Um outro pormenorzinho muito simpático, que depois Lisboa copiou imenso esta tipologia. Um outro segmento também de Cruz Lapa, do qual, neste momento, o mestre Eduardo Neri, que é um instalador de arte, quem conhece a avenida envanecendo aquela gama de cores, que quando se passa em grande movimento, sentimos o azulejo a falar connosco. Mas também decorando espaços. Cá vemos novamente, por exemplo, uma caixa de correio de ferro decorada, é outro elemento que está, mas é um outro que o azulejo permite requalificar esteticamente aquilo que nós em Portugal muito temos. É os números de polícia em azulejo.
Há imensos modelos, imensa cor, que se vão juntando, mesmo partido ao longe, mantém-se a ideia. E agora, eu queria saudar, e rapidamente, com o estudo de caso. Eu falei que Odivelas tem a capacidade para ter um percurso, e era isto que eu lhes lançava ao reto. Façam este exercício. Andem à procura dos azulejos, constituam um roteiro azulejado para Odivelas. Trago apenas o exemplo de Montemor, o novo no Alentejo, e onde nós vemos alguns elementos, e Montemor tem muito azulejo. Desde a existência nas estações de comboio, e a azulejaria vai se repercutir a nível nacional pela religiosa, institucional pública, civil e depois os outros exemplos que já referenciei. As fachadas das igrejas e o seu interior é realmente um dos elementos onde se pode procurar azulejo. Aqui ao lado há uma igreja com azulejos fantásticos. Todos eles se repetem. As vistáculas, todos reconhecemos estes elementos decorativos. Azulejo do século XVII, policromado, na parede, mas se estivesse no chão, era um tapete autêntico que embelezaria as nossas casas. Igrejas repletas de azulejo é o que nós mais temos em Portugal, desde os policromados, é este simples elemento decorativo que é feito com diversos azulejos existentes, ou então, reparem, como fizeram um frontal de altar. Simples, muito objetivo, apenas com um santo pintado e depois o azulejo que dá a cor e o relieve. O interior, tanto de igrejas como de conventos ou mosteiros, com frontais de altar, evitando muitas vezes os esbanjamentos, estes eram permanentes, século XVII. No interior da igreja do convento Hospital de São João de Deus, vemos a ligação, e quase que somos confundidos, entre a pintura a fresco e depois a colocação azulejada. Mistura-se a pintura do azulejo, também, cá está, a tentativa do azulejo avulso que encontramos neste produto de influência holandesa, e o célebre azulejo português, que é o chamado em forma de espiga. Faz lembrar as espigas de milho e este azulejo muito nosso, que é e foi copiado a nível internacional. Mas o azulejo tem outra grande função. É uma antiga enfermaria datada de cerca de 1620, e o azulejo tem esta característica. É facilmente lavável e, como tal, foi utilizado também em questões de saúde. Dentro deste azulejo avulso, vamos encontrar elementos passarinhos, mas onde vão realçar as albarradas. O termo técnico são estes vasos com flores abertas, e o termo técnico são as albarradas. E se pensarem e olharem, tenham na vossa imaginação os célebres bordados de Castelo Branco com as albarradas policromadas, que mais não é do que a influência azulejada nacional. É possível fazermos uma diferença, e vejam a quantidade, só nesta sala, de representação, por exemplo, de barcos, de albarradas, de flores, passarinhos, animais. Normalmente é representado a lebre, não é o coelho, é mais a lebre. E a lebre distingue-se do coelho pelas orelhas altas, coisa que o coelho não tem. Mas também a singeleza da cruz. No branco da cal, nós conseguimos imediatamente olhar e parar, porque aqui se há atenção. Novamente, registros que se espalham pelo exterior, de Nossa Senhora da Conceição, outro, Nossa Senhora da Visitação. Vejam este pormenor decorativo, é isto que define o nosso azulejo nacional, mas também para Vilapa, que está espalhado pelo território nacional, onde a beleza da cor e deste caso concreto do trabalho da mulher, muito esguia, muito alentejana, está bem representada.
As câmaras, como património, capacidade económica, sempre foram bons clientes para a compra e reversão de azulejos e são muitas vezes as instituições públicas que permitem colocar, neste caso, numa fonte, a existência do seu interior, em vez de ser uma imagem, de ser um painel de azulejos recortado, está todo ele em recorte, sobre Nossa Senhora da Conceição. É possível fazermos em azulejo. A grande vantagem é que o azulejo não se tira. Se fosse uma imagem, já não existia. Mas também, outros grandes mestres, como o Rogério do Amaral, da Fábrica de Santana, um dos grandes mestres do século XX, que nos faz esta pintura. O que normalmente acontece é que os mestres pintavam o mais difícil. As caras, as cabeças, os homens. E depois, os aprendizes limitavam-se a representar a paisagem. Este exemplo que se encontra no Mercado Municipal de Montemor é um quadro extremamente breve, onde nós sentimos quase o fulgor do vento em toda esta plenitude. Seria extremamente difícil, em tela, embelezar os nossos textos diários. Só os grandes mestres nacionais têm esta capacidade de reproduzir. Mas também a toponímia. Nós olhamos e vemos que a toponímia, os nomes das ruas, a maior parte em azulejo. Achei curioso trazer alguns elementos que, através da evolução, nós conseguimos identificar a cotação, a própria cor, a própria escrita. Mas também, o mesmo topónimo, em dois elementos de azulejo, nós podemos ver o conceito, a estética, como é colocado, largos espaços de conceito, as letras maiores, mais pequenas, e a própria cor. E voltamos a ter as fachadas. Se em Lisboa tivermos uma representação magnífica, nos outros pontos nacionais não deixa de ser. Olhamos para estas figurações, azulejos neste conjunto fazem lembrar as muralhas de um castelo, que em menor não passa de um pequeno conjunto emblemático, mas neste conjunto realmente nós ficamos maravilhados a olhar para a policromia. E onde vamos encontrar, novamente, a tal faixa decorativa, do qual existem imensos tipos. Além disso, muitas das nossas fábricas produziam estas balustradas, também em cerâmica, com elementos decorativos, como vemos aquela pinha, podem ser urnas, estátuas. E quantas vezes vemos, em cima das balustradas, no mesmo material cerâmico, a existência ou alusão a figuras como às artes, às letras, à cultura. Um outro pormenor, papoilas. Podemos observar, vê-las em movimento. Mas também a decoração de simples chaminés. Uma simples chaminé extremamente simples, que é decorada com elementos azul de chá e que ficou com um realce completamente diferente. Vemos alguns pormenores de azulejo, que é curiosíssimo este quadro. Como é que uma porta permitiu, um número de porta de polícia permitiu criar-se arte? Aqui vemos este conjunto magnífico. Cá temos novamente um outro registro e vemos, agora sim, Sagrada Família acompanhada por São Gonçalo. Na cartela, o ano 1769, pós-Trump. Outros elementos decorativos, que neste caso concreto, o registro permitiu desenvolver aqui quase um oratório, onde as pessoas, ao passarem, rezavam um Padre Nosso e uma Ave Maria, pelas almas e pela família, ou um São Miguel, como aqui se encontra neste elemento. O problema dos azulejos é que cada vez mais são procurados por portugueses, por internacionais, e este azulejo já não se encontra no local quando retirei esta fotografia. Passados cerca de 2 anos foi retirado e não sabe o seu parador. Cada localidade tem o seu culto. Há aqui um pormenor muito curioso. Se nós em Montemor encontramos, por exemplo, Nossa Senhora do Rosário, num registro bem próximo de nós,
a Rainha Santa como elemento bem curioso. E lá está, também, na entrada das quintas, um portal onde no nicho é colocado uma imagem azulejada de Santo António. Nossa Senhora da Conceição Constante, padroeira e Rainha de Portugal. Como o São João de Deus nasceu em Montemor, uma alusão ao Santo da Terra. Um conjunto de azulejos que se repetem por inúmeras casas, em diferentes figurações, mas também a publicidade é feita em azulejo. Há imensa publicidade feita em azulejo, e do qual terminava com esta referência. O azulejo é realmente um dos momentos de arte portuguesa que os estrangeiros gostam, de que nós utilizamos e de que a geração futura irá continuar